Bom dia, oitavo ano! Como é que estão vocês? Como é que foram aí esses 9 dias aí, né? 8 dias em casa. Em casa vocês já estão, né? Mas sem aula, EAD, à distância. Como é que foram? Foram tranquilos? E aí? Pronto, beleza. Já ouvi vocês responderem. Bom, gente, hoje a gente está começando o segundo trimestre, certo? Como é esse segundo trimestre? A gente vai começar pelo capítulo 4. Capítulo 4 do módulo 2, volume 2. A gente fala sobre a América Anglo-Saxônica e espaço econômico, certo? Então vamos começar, vamos tentar entender o assunto, certo? Fazer melhor do que o primeiro trimestre, que foi um primeiro trimestre de a gente se acostumar a esse novo, né? Que ainda assim a gente está se acostumando. A gente ainda não está inteirado, mas com fé em Deus, a gente vai, de certa forma, entender todo esse processo aí. Certo? Bom, a América Anglo-Saxônica é a parte da América que é composta por Estados Unidos e Canadá, certo? Esses dois países ao norte da América compõem a chamada América Anglo-Saxônica. Bom, então a gente vai basicamente falar desses dois países durante o capítulo e de alguns casos especiais fora do contexto da América, certo? Vamos lá. Estados Unidos da América. Todo mundo sabe que os Estados Unidos começou através das 13 colônias, né? Após a unificação dessas 13 colônias, em 4 de julho de 1778, os Estados Unidos começou o seu processo de nacionalização e de caracterização de um país, né? A partir de um movimento chamado Marcha para o Oeste. Então, a Marcha para o Oeste, ela visava anexar os territórios que ainda tinham sem a presença dos estadunidenses, certo? Mas a origem dos Estados Unidos está nas 13 colônias. A partir da conquista desses territórios ali na América do Norte, os Estados Unidos foi se fortalecendo em termo militar e econômico, certo? Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos obteve uma vitória, ele começou a ganhar destaque no cenário mundial. Mas a gente pode até ir um pouco mais para trás na história e falar que os Estados Unidos ganhou destaque mundial a partir da primeira Revolução Industrial, primeira, segunda Revolução Industrial, certo? Mas a Primeira Guerra Mundial foi algo notório que colocou os Estados Unidos como uma potência emergente no mundo, certo? Então, as operações comerciais, econômicas, começaram a se concentrar nos Estados Unidos, né? Começaram a se concentrar em Nova York, né? Onde teve a Bolsa de Valores, onde teve aquela quebra da Bolsa de Valores em 1929, que levou muitas empresas à falência. Muita gente se matou porque perdeu fortunas do dia para a noite. E essa crise de 29 afetou todo o mundo, porque toda a economia do mundo já estava começando a se interligar na economia dos Estados Unidos. Então, quando há um problema na central, esse problema é espalhado para os outros componentes que estão ligados à central dos Estados Unidos. Então, outros países também sofreram com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Com tudo isso aí, os Estados Unidos foi ganhando muito mais importância. Durante a guerra, os Estados Unidos não se envolveu, mas o Japão fez o favor de futucar o cão com vara curta. Atacou uma base militar dos Estados Unidos, certo? No Havaí, chamado Pearl Harbor.
E isso foi o que os Estados Unidos precisava para declarar guerra à Itália, Alemanha e Japão, certo? Todos já sabem que ao final dessa guerra os Estados Unidos saiu vencedor junto com a União Soviética e se consolidou como uma grande nação, uma grande potência econômica e bélica. Bélica eu falo de armas, certo? Então, vamos lá. Com a criação de outros blocos econômicos, como a União Europeia, os tigres asiáticos, os Estados Unidos começou a interagir com esses blocos, né, taxando os seus produtos quando entrassem dentro do território estadunidense, certo? E cobrando impostos. E os países também faziam isso aí, ou às vezes faziam isenção de impostos desses produtos aí. Então, os Estados Unidos ele comercializava já com a Europa, com a Ásia. Na América ele já tinha um poderio enorme. Era o senhor dos senhores dos Estados Unidos na América. Mas a partir de acordos comerciais, econômicos fechados com a União Europeia, que tem vários países com status de superpotência, e com os tigres asiáticos, que tem o Japão e a Coreia do Sul, tem Taiwan, tem a Tailândia, como grandes produtores industriais, os Estados Unidos começaram a se agigantar, a virar um monstro econômico, certo? Na próxima aula, eu vou falar sobre o NAFTA. NAFTA é um acordo comercial entre os países da América do Norte. A gente está falando de países da América anglo-saxônica, que são Estados Unidos e Canadá. O NAFTA engloba Estados Unidos, Canadá e México. Foi um bloco econômico que os Estados Unidos criou, semelhante ao Mercosul, que foi criado aqui, que é os países da América do Sul reunidos em um bloco econômico. Certo? Vou estar postando no grupo, depois desse vídeo aí, as páginas do exercício para vocês entregarem daqui a uma semana, certo? A próxima aula vai ser uma aula interativa, vai ser uma aula em tempo real e eu peço a participação de todos, certo? Beijos, abraços, até mais.